povo de Deus no Velho Testamento tratava tudo com Deus, todos os seus tipos de momentos. Nós sabemos disso especialmente pelo livro de Salmos. É um livro sobre tratar com Deus nas diferentes experiências da vida, sempre tratando com Deus. Hoje nós vamos focar no Salmo 23. Livro de Salmos, praticamente no meio da Bíblia você encontra, e nós vamos ao Salmo 23. E antes de lermos o Salmo 23, vamos relembrar o verso que temos destacado no livro de Salmos, enquanto meditamos neste livro. Salmo 119, verso 105. Vamos dizer juntos este verso? A tua lâmpada ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Mais uma vez, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. E agora então, Salmo 23. Companhia suficiente. Companhia suficiente. Salmo 23. É a palavra de Deus que o encontra nesta noite para abençoá-lo. Que o Senhor, através dessa palavra, faça a obra que Ele quer fazer na sua vida. Ouçamos a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A palavra de Deus soou em nossos ouvidos e chegou ao nosso coração mais uma vez nesta noite. Ovelhas. As ovelhas são animais com as suas peculiaridades. E a criação de ovelhas sempre envolve um pastor que vai de encontro à natureza das ovelhas. Na nossa região e cultura não nos é comum a figura do pastor de ovelhas e suas ovelhas. É diferente de, por exemplo, do vaqueiro e das vacas. É um relacionamento muito especial, segundo aqueles que entendem do assunto. É dito que realmente a ovelha, inclusive, reconhece a voz do seu pastor, aquele que é o seu pastor, e não confunde com a voz de outro. E aqui neste salmo, nós somos introduzidos à dinâmica desta figura, como uma ilustração para verdades maiores, verdades eternas e espirituais. E nas Escrituras, porque as Escrituras, a Bíblia, foi escrita na região lá de Israel, onde a criação de ovelhas é algo comum, muito aparece nas Escrituras esse simbolismo das ovelhas e do pastor. Jesus Cristo vai dizer no capítulo 10 de João, onde ele fala sobre ovelha e pastor, longamente, ele vai dizer no verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, aqui está o Salmo falando sobre isto, o pastor e as ovelhas.
Apenas no verso 5 há uma mudança de figura. De pastor entra a figura do hospedeiro, aquele que recebe alguém e hospeda. Mas o pastor de ovelhas é um tipo de hospedeiro, que recebe as ovelhas, cuida delas e as trata também. Sobre o que este salmo, então? Sobre esta companhia suficiente. A companhia suficiente para nós, ovelhas. As ovelhas, eu disse que são animais com as suas peculiaridades, e uma delas é a dependência. São frágeis e dependentes para a sua sobrevivência. Nós somos ovelhas segundo este salmo e segundo as Escrituras em outros lugares. Mesmo para Jesus Cristo, quando ele fala em ser o pastor, nós somos as ovelhas. Nós somos essas criaturas que também têm uma dependência enorme para viver e existir. Sim, uma dependência enorme material, mas o foco do salmo e de Jesus Cristo em João capítulo 10, quando diz eu sou bom pastor, é a nossa carência, a nossa necessidade espiritual. Nós temos uma fome, uma sede que nada material satisfaz. Nós temos uma carência que nada material nos satisfaz. Nós temos clamores internos, anseios que nada material nos satisfaz. Nós precisamos de um pastor que possa nos suprir nestas necessidades tão íntimas e tão profundas dentro do nosso ser. O pastor, precisamos do pastor. Deus em Cristo se manifesta como nosso pastor, aquele que corresponde aos nossos anseios mais profundos, às nossas carências mais íntimas, a suficiência da companhia de Deus. Este salmo é sobre isto. A suficiência da companhia de Deus na sua vida, na sua pessoa. A companhia suficiente de Deus traz renovação. Simplesmente isso, traz renovação. O salmo vai dizer sobre o pastor, ele restaura o meu vigor. A ideia é de restauração, de ser renovado. E como nós carecemos de renovação, sentimos-nos espiritualmente cansados, abatidos, esgotados, sem esperança, e precisamos da renovação. Quem pode nos trazer essa renovação a não ser o grande pastor? Deus em Cristo. Esta companhia suficiente porque traz a renovação. É suficiente porque traz a renovação. Restaura a minha pessoa. Deus em Cristo se manifesta até o ponto da morte na cruz. Cristo morreu em meu lugar. Para que, através dele e nele, no arrependimento, eu pudesse encontrar o perdão. E não somente o perdão, mas então uma nova vida com Deus em Cristo. Total renovação, total restauração, um voltar-se para este pastor, o único que pode cuidar da minha alma, da essência do meu ser. Carrego a culpa, carrego o vazio, carrego o desapontamento, a frustração, a inquietação ou inquietações internas, mas o grande pastor tem a graça, tem a esperança, tem o perdão, tem a direção. Realmente renova. A companhia de Deus em Cristo é suficiente porque traz renovação. Mas a companhia de Deus é suficiente porque também provê satisfação. Nós, sem o pastor, sentimos-nos incompletos. O ser humano é um ser insatisfeito e pensa muitas vezes que é um problema material. Há uma insatisfação mais profunda e mais íntima, que não é uma questão de eu ter uma televisão, se eu tivesse 10 eu ficaria satisfeito. Não é uma questão de eu tenho um automóvel, se eu pudesse ter 5, pronto, tudo isso sumiria. Há uma insatisfação profunda que só o grande pastor, a companhia de Deus, pode responder. Esse pastor
a companhia de Deus provê realização, satisfação. De nada terei falta, diz o salmista. Quem escreveu este salmo? O rei Davi, um rei de grande sucesso, o maior rei que Israel conheceu. E é este rei que tanto tinha, que vai dizer que é nesse pastor, e não em tudo que ele tem, é nesse pastor que ele vai encontrar a satisfação, o sentir-se pleno. O sentir-se pleno. Encontrar essa condição adequada para toda a minha edificação, as águas tranquilas, as águas do descanso, as verdes pastagens para repousar. Somente nele nós encontramos isto. Você pode bater em todas as portas, você vai bater na porta de terapia, você vai bater na porta de medicamentos, buscando talvez em experiências mais no nível humano, a satisfação e não vai encontrar. Não será um relacionamento que vai trazer essa satisfação, aquietar o seu íntimo. Não será mais bens materiais. Somente Ele pode levar essa condição quando então se pode dizer: de nada tenho falta. Realmente estou satisfeito. A companhia suficiente de Deus provê satisfação, mas a companhia suficiente de Deus aponta a direção. Quando eu tenho um pastor, eu não fico perdido. Nos tempos de Jesus Cristo e nos tempos de Davi, quando escreveu esse salmo, séculos antes de Jesus Cristo, o pastoreio das ovelhas tinha uma condição muito livre. O pastor tinha suas ovelhas e durante o dia saía com ela para os campos livres, para oferecer pastagem para elas. E quando chegava a noite, ele chamava e vinha andando, e elas vinham atrás e voltava para o aprisco, para a proteção da noite. A ovelha, quando se desgarrava do rebanho, ficava longe do pastor, se perdia. A ovelha precisa de pastor para dar direção. A minha vida e a sua precisa de direção. Eu não estou falando sobre você saber a rua que chega na sua casa. É muito menos o endereço para um trabalho de sucesso. Estou falando da direção espiritual. O salmista vai dizer que o pastor guia no caminho certo. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Qual é o caminho por onde eu devo andar? Como que eu devo viver? Para onde minha vida está indo? Qual é o caminho da justiça? Isto é o caminho da retidão, do viver da forma aprovada por Deus, da forma que me traz paz. Como viver? O pastor é quem me alimenta e me conduz pelos caminhos verdejantes. A companhia suficiente de Deus aponta a direção. Guia-me pelas veredas da justiça. Mas guia-me pelas veredas da justiça, diz ele, por amor do seu nome. Porque Deus me guia nos caminhos retos, os caminhos dos quais eu não tenho do que me arrepender depois. Por amor do seu nome. Não é uma questão de motivação. Deus precisa me guiar nos caminhos da justiça para que o nome dele seja maior. Eu não vou acrescentar nada à grandeza do nome de Deus. Eu não tenho nada para oferecer que aumente a grandeza do nome de Deus. Por amor do seu nome é aquilo que representa a Deus. O nome em si não é nada, a não ser que esteja ligado a uma pessoa e represente a pessoa e todos os seus valores. Nome de Deus aqui é então o reflexo da pessoa de Deus, do caráter de Deus e seus atributos. Um Deus de graça, um Deus que me ama. Por isso, então, por amor desse nome dele, é que ele me guia pelas veredas da justiça, os caminhos edificantes, os caminhos que não me levam a ter que me arrepender porque andei pelos lugares errados, os caminhos que levam à destruição, não, os caminhos da retidão. Guia-me nas veredas da justiça. A companhia suficiente de Deus, o grande pastor em Cristo, aponta direção. Eu não ando em círculos perdido.
Para onde é que eu vou? Vou para cá, vou para lá, amanhã eu vou para cá. Eu ouvi falar que é assim, eu encontrei umas amizades que estão vivendo desse jeito, vou viver como eles vivem. Depois eu vou ver na mídia alguma coisa, eu vou mudar. E eu vou para cá e para lá. Não, eu sei a direção, eu sei qual é o caminho, porque o pastor da minha alma me conduz. É minha companhia, a companhia suficiente de Deus em Cristo. Aponta a direção, mas também oferece proteção. Ainda que eu ande pelo vale de trevas e morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós vivemos num mundo onde momentos terríveis podem vir sobre as nossas vidas, e momentos menos terríveis acontecem durante a nossa caminhada neste mundo. Quem é suficiente para estar ao meu lado sempre e me dar o alento, me dar o sustento, me dar a proteção da derrota, do ser esmagado pela circunstância, de ser liquidado pela enfermidade, pela morte? Quem é que pode me dar a proteção final, soberana, a não ser a companhia de Deus, o grande pastor que se manifesta em Cristo por mim? Mesmo no vale de sombras da morte, ali o Senhor está comigo. A companhia de Deus é sempre suficiente. Talvez chegue para todos nós um dia quando todo mundo vai embora. Mas não estaremos sós, porque a companhia de Deus nunca irá embora. Sempre estará ao nosso lado. A companhia suficiente de Deus oferece proteção. E ele fala da proteção da vara e do cajado. 2 instrumentos do pastor de ovelha: a vara e o cajado. A vara era usada para conduzir, proteger a ovelha de se desviar e se afastar, porque senão ela se perde. Então, conduzindo, mantendo todas juntas, protege do desvio, do se perder pelo caminho, de me afastar de Deus, de perder a fé, de não mais andar com Ele. A vara protege-me do desviar. E o cajado? O cajado protege dos ataques. O pastor precisava vigiar para que animais não devorassem as ovelhas. A ovelha é dócil. Mesmo um cachorro mata a ovelha. Acompanhei aqui perto uma pessoa que começou a criar algumas ovelhas. E de manhã uma ovelha amanheceu morta, na outra noite outra ovelha amanheceu morta. E ele ficou então ali de tocaia à noite, olhando o que estava acontecendo. Um cachorro vinha à noite e matava a ovelha. A ovelha é dócil, é vulnerável, ela precisa de um pastor. Assim você também, a sua alma precisa de um pastor que a proteja dos ataques malignos, ataques do mundo, que vêm para destruir, levar você para o pior, para trazer aquilo tantas vezes que atrai tanto e leva depois à tristeza, à derrota profunda. A companhia suficiente de Deus oferece proteção. A companhia suficiente de Deus também estende o acolhimento. Estende o acolhimento. Preparas para mim um banquete à vista do inimigo. E agora o pastor virou hospedeiro. Preparas um banquete à vista dos inimigos. No Oriente Médio, receber as pessoas com um banquete é algo da prática cultural, ou então com uma refeição farta. Nós também temos um pouco disso, mas eles têm mais ainda. E nos tempos então bíblicos, isto era muito praticado. Quando se recebia um visitante, se queria honrá-lo, uma mesa era colocada. Uma mesa era colocada. Isto é, eu recebo você em minha casa. Com muita alegria eu recebo você. A minha casa está aberta para você. A minha companhia, a minha amizade está estendida a você. Mas à vista do inimigo, aqui na minha casa você tem a proteção, você tem o abrigo. Aqui você é acolhido. E veja que é um acolhimento de qualidade.
Não diz que o Senhor prepara um lanche na presença dos inimigos. Diz que Ele prepara um banquete. É um banquete. O acolhimento é de qualidade. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer nos dar vida, vida na totalidade, na plenitude. Ele estende o acolhimento. Ninguém que anda na companhia de Deus vai sentir a solidão no sentido existencial, espiritual, algo que as pessoas sentem nos nossos tempos. É chamado até de solidão cósmica. Vivendo em cidades, pessoas vivendo em metrópoles enormes, estão solitárias, muito só, e sofrem com isto. Não aquele que anda com Deus, porque Ele é a companhia suficiente. É a companhia que estende o banquete do acolhimento. E diz que Ele unge a cabeça com óleo. Esta era uma prática que era dado a visitantes com uma forma de grande acolhimento e honra. Era o colocar o bálsamo sobre a pessoa, lavar e dar um bálsamo, e este óleo tinha especiarias, perfumes. Era uma honra para o visitante receber este óleo sobre a sua cabeça. Ele estende esse acolhimento, o banquete à vista dos inimigos, e unge a cabeça com óleo. E mais, o cálice transborda. Sim, o cálice não pela metade, mas na abundância. É a abundância do amparo, a abundância do cuidado, que só a companhia de Deus pode dar, porque só ela é suficiente. A companhia suficiente de Deus estende o acolhimento. E a companhia suficiente de Deus envolve permanência. Ela é suficiente porque ela não varia. A presença de Deus, estar na presença dele, não é algo para hoje e não para amanhã. Talvez por alguns anos e depois ele vai embora. Ele jamais vai embora. Jesus Cristo disse: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, o primeiro evangelho, Mateus 28. Eu estou com vocês até o fim dos tempos. Envolve esta permanência, porque ele diz que bondade e fidelidade vão segui-lo sempre. Bondade e fidelidade de quem? Dele? Não. Se depender da minha fidelidade e da sua, nenhum de nós vai ter a companhia de Deus. A fidelidade é de Deus. Nós somos infiéis e fracos, mas Deus é sempre fiel. E mais, diz, a bondade de Deus está conosco, nos acompanha. Bondade de Deus medida pela cruz em Cristo Jesus. Deus, na sua bondade, se dá por nós na cruz para que pudéssemos ter o perdão, para que pudéssemos encontrá-lo como grande pastor das nossas almas, das nossas vidas. Esses atributos são atributos sustentadores que pertencem a Deus, atributos que nos sustentam, que nos dão a certeza e o alento de que a nossa caminhada com Deus será sempre suficiente, porque não somente é suficiente agora, mas porque é suficiente sempre, a verdadeira suficiência, porque nunca passa. Companhia do Evangelho em Cristo Jesus envolve a permanência, não acaba, não vão embora. Acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E há esse destino aqui permanente: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, estarei na presença de Deus. Nunca deixarei de estar na presença de Deus. É sempre e é eterno esta permanência. Por isso a companhia de Deus é suficiente. Não é por um tempo, mas é para todos sempre. Você desfruta, anda na companhia de Deus. Deus em Cristo nos convida a andar com Ele. Nos convida ao arrependimento, à confissão, ao clamar pelo perdão e então entrarmos em reconciliação com Ele, entregando nossas vidas a Ele em Cristo, perdoados, transformados.
E então sermos dele e ele ser nosso pastor em todos os dias, em todos os aspectos e para todos sempre. É a grande companhia, a companhia suficiente de Deus. É verdade que nós precisamos de companhia humana, é verdade que nós devemos e podemos buscar a companhia conjugal, a companhia de formar uma família, nós temos a companhia profissional, mas há um clamor e uma necessidade íntima que na melhor das companhias humanas não responde e não provê. Aliás, há muitos que têm problema conjugal porque confunde isso e fica achando que o seu cônjuge vai ter condições de responder esse anseio mais profundo. E não pode, coitado. Vai sofrer e o casamento vai ficar atribulado. Eu estou sofrendo porque eu não tenho um relacionamento. É preciso verificar. Na verdade, quando nós buscamos as outras companhias humanas, nós devemos primeiro e antes resolver o nosso anseio por essa companhia maior de Deus. E aí sim nós estaremos preparados para, de forma equilibrada e adequada, viver e experimentar as outras companhias. A companhia suficiente de Deus que nós conhecemos em Cristo Jesus. Deus chegou mais perto e Deus quer andar conosco. Por isso ele veio. Quer ser o meu pastor, quer ser o seu pastor. A companhia suficiente de Deus é a sua companhia. Você diria assim nesta noite, como é a sua situação? O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Abençoado aquele que pode dizer isto. Que você possa dizer isso nesta noite. Vamos orar. Louvado seja o teu nome por quem tu és, Senhor, por tudo que tu és, e em tudo que tu és, louvado seja o teu nome porque tu és o bom pastor manifesto no teu amor, bondade em Cristo Jesus. Para onde iríamos? Com quem andaríamos se não fosse a tua pessoa feita acessível a nós pecadores em Cristo? No teu perdão, no teu convite, no teu acolhimento transformador. Ó Deus, para onde iríamos se não fosse para ti? Com quem andaríamos se não fosse contigo? Obrigado pela tua palavra nesta noite que nos aponta mais uma vez que tu és o nosso pastor, aquele que vai conosco em qualquer circunstância, aquele que vem cuidar de nós, aquele que nos recebe eternamente. Ó Deus, firma-nos na vida contigo. Não permita que jamais venhamos nos afastar de ti, porque pobres seremos. Triste será a nossa história se isso acontecer. Guarda-nos bem perto de ti, guarda-nos para ti mesmo. Oramos pelo teu amor em Cristo. Amém.